Fala, povo de Deus, como estão? Por cá, Gutenberg Oliveira, cristão, psicólogo, casado com a Lari, e tô aqui hoje, com o grude, viu? E um cafezinho também. Tamo junto. Vim aqui para poder conversar um pouquinho com vocês sobre como surgiu Diante do Sim. Como surgiu esse projeto, até este momento, o que a gente já fez, o que a gente tem estudado, o que a gente tem se programado para poder, nos próximos anos, fazer com que possa ocorrer um crescimento, por assim dizer. Estamos indo agora para as redes sociais. Confesso que eu não sou a melhor pessoa do mundo para poder estar mexendo com o Instagram, com o YouTube. Estou tendo que aprender tudo do zero, mas o Diante do Sim, esse projeto, ele merece toda a dedicação, até porque eu devo isso a Deus. Eu e minha esposa, nós devemos isso ao Senhor. Como forma de gratidão, como forma de cumprimento de propósito, mas sem muita enrola. É um projeto que nasceu muito antes mesmo de eu casar, por assim dizer. Eu me converti ao cristianismo por volta dos 15 anos, tive ali um momento de dificuldade na fé por volta dos 19, aos 21 mais ou menos eu retornei um pouco mais firme, por assim dizer, com mais consciência sobre o evangelho, com mais consciência sobre a minha própria vida, a minha própria história. E de lá para cá, entendi em Deus que eu precisava me organizar, me ajustar para poder ter um relacionamento sério, um relacionamento com parâmetros bíblicos, em que o nome do Senhor fosse glorificado através disso. Que não fosse só simplesmente por entrar em um relacionamento porque todo mundo está entrando, um relacionamento, casar porque todo mundo está casando, o que é uma mentira em parte, né? Tinha que ser algo que mexesse com o meu coração de verdade, com aquilo que eu acreditava que Deus tinha para minha vida e para a vida da minha futura esposa, que é a minha atual esposa, que é a Lari. E dentro desse contexto, eu fui entendendo em Deus que por muitas pessoas me procurarem, muito mesmo antes de ser cristão. Eu lembro que desde adolescente as pessoas gostavam de conversar comigo sobre relacionamento e eu também gostava muito de conversar com elas sobre relacionamento. Claro, de maneira muito 15 anos, né? E sem muita experiência, sem muita bagagem, por assim dizer. Mas tudo isso me fez entender que tinha algo a mais. Tinha algo a mais. Não era muito normal. Tinha muitas pessoas em vários momentos que me procuravam para poder conversar sobre relacionamento. Eu falei, cara, deve ter alguma coisa de diferente aqui. Foi quando eu compreendi em Deus e algo que ardia no meu coração, que era a ideia de trabalhar sim com relacionamentos. Só que, como todo propósito em Deus, ele exige etapas. E nada é fácil, nada é da noite para o dia. Bati cabeça em alguns momentos da minha trajetória, até que eu consegui compreender que eu precisava, de fato, melhorar um pouquinho mais para que eu pudesse ter, por assim dizer, moral para poder falar sobre o assunto, autoridade, talvez. E procurei ter o meu período de relacionamento com Lari dentro da melhor maneira possível de santidade em Deus, que era uma coisa que eu tinha falado com o Senhor. E Deus, ele nos honrou, graças a Deus, por isso, nos deu força. E o ministério foi nascendo, foi crescendo, mas a gente não podia ficar só no nosso conhecimento pessoal. Então nós fomos fazer alguns cursos, nós fizemos o curso One, se não me falha a memória, foram 11 ou foi 12 semanas presenciais. Depois a gente fez o curso de treinamento para poder sermos líderes de células, né, do One, que aí foi mais, acho que 22 semanas, ou foram 24 semanas presenciais também, puxado. E aí fizemos também o Casados para Sempre, por 13 ou 14 semanas. Eu sou muito ruim de datas assim, mas também presencial. E fora isso, alguns livros, alguns podcasts, alguns temas tão interessantes que estavam entrelaçados com relacionamento. Só que ainda assim eu entendia que não podia ficar apenas, entre aspas, em cursos com um teor diretamente cristão, por assim dizer. Eu queria entender um pouquinho mais.
E aí eu conversei com minha esposa e falei, olha, amor, eu vou entrar na faculdade de psicologia. E o Senhor tinha falado ao meu coração para entrar na faculdade de psicologia. Foi algo que ardeu ao meu coração, não consigo explicar, né? Cada um, quem é cristão e já teve algum tipo de experiência com Deus sabe o que eu estou falando. E mesmo sem ter condições financeiras à época, eu falei, Deus, eu acredito que o Senhor vai honrar. Já que o Senhor está falando para eu poder entrar na faculdade, o Senhor vai honrar. E Deus honrou. Né? Concluí 5 anos de faculdade, graças a Deus, não precisei fazer nenhuma prova final, com muita dificuldade, porque trabalhando em outra cidade, tendo que, às vezes, perder aula, renegociar ali com o professor. Ô, professor, me ajuda, não me dê falta, porque senão eu vou perder, me ajuda. E estágios, porque a faculdade que eu cursei aqui, a gente estagia muito desde o início do curso, muito mesmo, muito bom, por sinal, né? Então demandou muito tempo e dinheiro, mas finalizei a faculdade e dentro desse contexto todo que eu falei para vocês, a gente já trabalhava já de maneira voluntária na igreja e até hoje nós continuamos, né? Então já são dezenas de casais que já passaram por esse curso. É um curso que ele é composto por 9 semanas, sendo 8 semanas de material, de aulas, por assim dizer, presenciais, e uma semana que é a formatura, né, onde a gente faz um compartilhamento com pessoas que já estavam participando e com outras que poderiam, né, poderão participar do curso. Normalmente são pessoas que namoram sério e que pretendem já se ficarem noivos, ou então pessoas já noivos, né, já noivas, para poder já aprender algumas coisas que a gente sabe que é muito complexo, que é muito difícil. E cada lição que a gente faz, existem muitos aspectos que vão mexer muito com o emocional. E aí eu quero passar para vocês de maneira muito breve como funciona, algumas lições para vocês entenderem como funciona de verdade o nosso projeto.